Olá, estamos aqui mais uma vez para o podcast Uniprocessos e Processos Concursos. E hoje nós vamos falar do que todo mundo não para de falar, que é o concurso da Caixa Econômica Federal. E como a língua portuguesa vai poder te dar a sua vaga. Como que a língua portuguesa hoje, né, gente? Porque tem que estudar hoje. Como é que ela vai te fazer, como é que ela vai te levar a esse cargo público na Caixa Econômica Federal. E para isso nós estamos aqui nesse bate-papo com o nosso querido professor Jefferson, especialista em língua portuguesa, especialista em metodologia de estudo, principalmente, né? E um excelente professor. Você já sabe o caminho das pedras, olha, né, professor? Mas é, professor. Porque todo mundo pensa assim, Caixa Econômica, quando pensa em Caixa Econômica, pensa conhecimentos bancários, que é muito importante, obviamente, como todas as matérias. E esse edital veio um pouquinho diferente, muito diferente do anterior. Então, todo mundo pode estar pensando, a língua portuguesa não tem mais tanto peso quanto antigamente. E esse podcast é para mostrar, gente, a língua portuguesa, principalmente a redação, é que vai te fazer ser aprovado nesse próximo concurso. É ou não é, professor? Totalmente, Claudine. Eu quero primeiro aqui agradecer, né, pelo convite. Prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Língua portuguesa que é a mãe de todas as outras matérias. Eu sempre falo isso em sala de aula. Uma parte advogando em causa própria, né? Mas assim... Não, professor, não, eu estou aqui para dizer que não. Que quem sabe isso já está assim, metade do caminho andado. É verdade. A língua portuguesa, assim, sendo bem objetivo, tá? É a matéria que vai fazer o diferencial, tá? Para aqueles alunos que estarão na lista de aprovados para o concurso da Caixa de 2024. E eu explico isso de uma forma muito simples. Tá? Primeiro, prova discursiva. Tá? A prova discursiva vale 100 pontos. Edital atual. Prova discursiva para a Caixa Econômica. Para a Caixa Econômica 2024. Isso. Pessoal, sua prova objetiva vale 100 pontos, a prova discursiva vale 100 pontos. A gente está falando de provas assim, equivalentes no que diz respeito à importância, né, digamos assim. Segundo, se a gente está pensando em uma redação discursiva que vale 100 pontos, a gente já olha para a gramática como um instrumento de produção textual. Tá? Principalmente considerando que nós estamos falando de um concurso com 4.000 vagas. É um concurso com tantas vagas quanto o CNU, né, que as pessoas falam tanto aí e tal. A Caixa Econômica, em termos de número de vagas, atualmente é o segundo maior concurso do Brasil, em termos de número de vagas. É, porque o CNU são... O CNU são 6.640 vagas, mas aí a gente está falando de um contexto nacional, claro. Vários órgãos. Proporcionalmente falando, a Caixa Econômica é um concurso até maior em envergadura do que o CNU, porque a gente está falando de 4.000 vagas para um órgão só, que é a Caixa Econômica Federal. Né? Então, no CNU eu tenho essas vagas pulverizadas ali em mais de 20 órgãos diferentes. Né, divididas naqueles blocos e tal. Perfeito. Né? Então a gente tem esse diferencial em quantidade de vagas, tá? E a importância que a língua portuguesa acaba assumindo nesse contexto. Na né? Caixa Econômica. Perfeito, falando de forma estratégica. Né? Uma redação discursiva que vale 100 pontos, tá? Por mais que o aluno, por exemplo, a gente sabe que no edital ali nós temos uma prova objetiva com 60 questões e uma redação valendo 100 pontos. A prova objetiva vale 100 pontos, conjunto das questões objetivas. Básicas e específicas. Temos as questões, o bloco de questões de língua portuguesa dentro de conhecimentos básicos. Só que a língua portuguesa ela não vai se restringir só à parte das questões da prova objetiva de língua portuguesa, entende? Nós temos 25 questões na parte de conhecimentos básicos e temos a língua portuguesa permeando a produção textual na prova discursiva, que vale 100 pontos. Então a gente tem que estudar a língua portuguesa com essa responsabilidade, gente. Língua portuguesa para a sua prova objetiva e para 100 pontos da sua redação discursiva na Caixa. E mais importante é que língua portuguesa é uma coisa que você vai estudar, você vai usar, você vai ser avaliado em todos os concursos, praticamente. Né? Perfeito. Língua portuguesa, Claudine, é um patrimônio que a pessoa, né, que está se preparando para um concurso público, ela vai levar para a sua carreira daqui a um pouco, enquanto servidor público. Por quê? A gente treina redação discursiva em sala de aula, mas eu falo para o aluno, isso aqui é um pontapé para você produzir documentos daqui a um pouco. Da redação oficial, que ele usa lá, né, o tempo todo. Vai produzir um ofício?
as suas habilidades de redação discursiva serão requeridas. Então, é um patrimônio para a vida. A gente não tem que olhar para isso de forma extremamente utilitária, achando que isso se encerra no dia da prova. Né? A redação é aquele patrimônio. Vida, né, professor? Tá? E é muito diferente, é bom que se diga, viu, pessoal, que é muito diferente uma avaliação que é feita, né, na parte de língua portuguesa com foco na sua prova objetiva. Sua prova objetiva é uma forma de avaliação que, tudo bem, tá? Serve para a prova. Mas a redação discursiva não, Claudine. Na redação discursiva, o aluno ele é avaliado em várias frentes, digamos assim. Né? Por que os concursos cobram uma redação discursiva? Porque é legal corrigir textos aí de centenas de milhares de alunos? Nossa, não. É o mais trabalhoso. Porque dá muito trabalho, isso envolve uma logística assim, grandiosa por parte da banca. Pessoal, né? Você tem, né, pessoal, tem questão de cronograma, né? O CNU, por exemplo, só para fazer uma comparação, é menos de um mês, né, conforme o cronograma oficial, para a banca corrigir quase 60 mil redações. É uma logística, gente, monstruosa. Mas por que as bancas insistem em cobrar a tal da redação discursiva nos concursos? Porque por meio da redação discursiva, a banca consegue avaliar, além do seu domínio das normas gramaticais, o seu conhecimento do tema. A gente está falando de bagagem sociocultural, inclusive. Não só aquilo que o aluno aprende na sua vida acadêmica, né? Claro. Ensino superior, tal. Médio. Tá? Mede sua bagagem de leitura, seu conhecimento do tema, seu domínio das normas gramaticais e o seu senso crítico, habilidade argumentativa. Então, é uma avaliação mais holística, digamos assim, do que a prova objetiva, estritamente olhando. Porque a prova objetiva ela vai cobrar um conhecimento mais mnemônico, de memória, digamos assim. É relativamente mais simples a gente preparar um aluno para fazer uma prova objetiva em comparação à prova discursiva. Principalmente no cenário do concurso da Caixa. Uma prova que tem essa importância em termos de ponto, né? 100 pontos. Prova objetiva, 100. Né? Prova discursiva, 50%. 50% da nota da prova. A nota. prova discursiva, por si só, se valesse menos ponto, ela já seria importante. Porque normalmente é o ponto de virada daquele aluno que tirou uma nota... Na classificação, né? É razoável ali na prova objetiva. A prova discursiva acaba muitas vezes puxando para dentro das vagas. Para efeito de classificação. Nós temos vários alunos assim, Perfeito. que não foram tão bem. Claro que você nunca pode ir mal, mas assim, que estava lá no 100º lugar e pulou para 10º. É uma Perfeito. Coisa assim, absurda mesmo. Eu lido com isso diariamente, tá? Né? Assim, nesse meu... Então né? Então você sabe que isso é verdade, faz o diferencial. Perfeito. Se a redação valesse menos, já seria importante para um concurso com 4 mil vagas, por uma questão de classificação, que é o que você está colocando aqui. No caso da Caixa, são muitas vagas e a redação vale 100 pontos. Isso aconteceu, eu até observei uma... E tem uma nota de corte, né, professor? Perfeito. Pessoal, 100 pontos e a nota de corte para a redação é 70. Você tirou menos de 70 pontos, que já é uma nota alta para uma prova discursiva com esse nível Bem de alta. exigência. Então, lá no edital da Caixa consta, tá, que notas abaixo de 70% implicarão desclassificação. Tá? Então, tudo isso, gente, para explicar a importância do estudo da gramática associada a essa questão de produção textual com foco naquilo que costuma cair nas provas de carreiras bancárias. Caixa 2024. Inclusive, aproveito aqui para direcionar os colegas que nos assistem aqui em relação à possibilidade de temas. Porque a redação, como eu falei, ela envolve várias habilidades. Né? A língua portuguesa é uma das habilidades. Eu preciso dominar... Eu não posso confundir texto, produção textual, só com gramática. A gramática ajuda na produção textual. Né? Mas o que acontece? A gente tem que observar aquilo que vem movimentando mais a instituição, né? O cenário das instituições financeiras, como um gancho de raciocínio para aquilo que pode aparecer nessas provas. Né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo o contexto da era digital nos bancos, né? Sim. A era da Nubank, bancos 100% digitais, né? Um cenário aí em que a tendência é haver o fechamento de agências físicas e a migração da oferta desses serviços tecnológicos por meio de aplicativos, tecnologias. Inteligência artificial. Quem está se preparando para a Caixa Econômica já tem que ter um olhar especial para isso. Para inteligência artificial. Né? E, né, dando aqui uma dica bem direta, separem um dia da semana para vocês entrarem no site lá institucional da Caixa Econômica, entendeu? Assinem, né, aquela tecnologia que é o RSS, né, que cada vez que sair uma notícia que está movimentando ali a Caixa Econômica como instituição, você ser notificado para você fazer um estudo para a sua redação discursiva pegando essas pautas aí que
que, de fato, geram mais impactos na Caixa Econômica. A questão dos bancos e o desenvolvimento sustentável. O banco como uma agência de fomento ao desenvolvimento urbano e ambiental, já que a maior parte desses financiamentos saem dessas instituições financeiras. É verdade, entendeu? Professor. Qual é o link entre a Caixa Econômica? Essa questão cultural de fomento, esporte, Perfeito. Cultura, né? Perfeito. E esporte. Então a gente já está falando aqui de inteligência artificial, É. né? Essa digitalização dos bancos. Uhum. Bancos, né? Como instituições de fomento aí. A cultura e esportes. Há várias pautas que são importantes para a sociedade: cultura, esporte, lazer, meio ambiente, etc. e tal. Uhum. Então a gente tem que ficar de olho nesses detalhes aí que são ganchos. É claro, né, Claudine, que em sala de aula a gente traz essa expertise para o aluno que está ali. A gente monta o material, cria temas mais direcionados, mas o aluno ele tem que ter aquele olhar de examinador. Agora, isso né? aí que eu ia falar Você pensa agora, assim, olha, professor. se eu fosse examinador, olha, eu estou vendo aqui que o Banco Central está falando em, sei lá, digitalização da nossa moeda, o tal do Drex. Uhum. Isso aqui daria um tema legal de redação. Então, o candidato tem que ter um pouco desse feeling também. Né? Então, a preparação ela envolve o estudo técnico, que é o que o aluno aprende aqui em sala de aula com a gente. Né? O processo tem todo esse cuidado de separar professores que são mestres nas suas disciplinas. Então, a gente já faz esse recorte dentro daquilo que costuma cair nas provas de concurso público, mas o candidato também, estrategicamente, tem que ter esse olhar. Poxa, eu estou estudando isso aqui. Isso aqui tem uma relevância grande para a minha prova discursiva. Tá? Porque a preparação ela envolve, hoje em dia, principalmente, né, esse olhar estratégico. Poxa, são várias matérias, o tempo é sempre muito curto, essa coisa, né, do angústia do concurseiro. Um mundo de conteúdos e pouquíssimo tempo. Aí a gente fica naquela. Se o edital não está na praça, eu não me sinto motivado a estudar. Se está na praça, é pouco tempo, eu fico angustiado, porque tem pouco tempo. Meu Deus do céu, Então, hoje em dia, sempre. a preparação técnica ela é importante, e tão importante quanto ela é o aluno ter esse olhar estratégico. Poxa, na minha prova da Caixa, qual é a importância da língua portuguesa? Eu tenho 25 questões na parte dos conhecimentos básicos. Sim. Beleza, só tenho 5 questões de língua portuguesa conforme o edital. É pouca coisa? Gramática, né? Não é pouca coisa, porque eu tenho interpretação de texto dentro do que a gente chama de língua portuguesa, tem interpretação de texto, tem a gramática pura e tem o que você vai precisar de levar, né, de conhecimentos lá para a tua prova discursiva, que vale 100 pontos. Cara, eu diria, Claudine, que é assim, olha, grosso modo, gente, não me entendam mal. Língua portuguesa e conhecimentos bancários para o concurso atual da Caixa são as duas matérias-chave. Aquela que você realmente tem que estar assim. Por quê? São as matérias que mais vão te devolver pontos na prova, no formato do edital atual. Porque a gente está falando só de 5 questões lá da sua prova objetiva, mas a gente está falando de 100 pontos lá na sua redação. E a gente está falando da língua portuguesa, que vai te dar base para a interpretação, que é a base para as outras disciplinas, inclusive. Sim. Conhecimentos bancários envolve muita interpretação de texto. Olha a importância que essa matéria tem. Eu falo isso porque o aluno, às vezes, ele tem um olhar assim, extremamente reducionista da coisa. 5 questões. Pronto, acabou. É pouco. Então, não vou nem olhar. Língua portuguesa não será importante. Esse pensamento ele é equivocado. Normalmente é do aluno que não vai conseguir passar. Então a gente tem esse cuidado em sala de aula para trazer o aluno à realidade e falar, olha, preste atenção, isso aqui é importante. Porque vocês trabalham com interpretação de texto em enunciados, qualquer enunciado de qualquer matéria, né? Porque ali tem interpretação de texto. Muitas vezes os alunos erram a questão, não é nem porque não sabem a questão, é porque não entendem o que é que o enunciado está pedindo. Perfeito. E isso é interpretação de texto. Perfeito. Tá. A língua portuguesa, assim, pelo menos da forma como eu costumo abordá-la em sala de aula, é com esse olhar. É mostrando para o aluno o seguinte, olha, a gente está olhando para o mesmo fenômeno, que é o texto. Na sua prova objetiva, a banca está te colocando numa perspectiva de alguém que vai analisar a estrutura de um texto dado, de um texto pronto. Na sua redação, você é o produtor desse texto. Exatamente. Então, olha a quantidade de habilidades que a gente tem que ter envolvido aí nesse processo de preparação, tá, envolvendo a língua portuguesa. Gente, língua portuguesa é um universo. É assim, um mundo de coisas que vai te habilitar a analisar textos dados, textos prontos, e vai te habilitar também a produzir textos. Seja para você passar no concurso ou daqui a um pouco você como servidor público aprovado, né, de preferência pelo processo dos concursos, né, estudando aqui com o professor Jefferson e companhia. Né, claro. Daqui a um pouco você como servidor público produzindo documentos ali em nome da instituição, né, da Caixa Econômica e tudo mais. Agora, professor, olha só, a gente está chamando aqui a atenção de todo mundo da redação.
ela vale metade da prova do concurso. Perfeito. 50% é ali, porque são 100 pontos das questões objetivas e 100 pontos da redação, que é a prova discursiva, certo? E 70% é o corte, você tem que acertar pelo menos 70%. Fora isso tudo, professor, como é que o aluno, o concursando, será avaliado? Tá. Como é que vai se dar a avaliação? Ah, tá, perfeito, entendi. Sabe, assim, aquelas pautas, como é que ele... Porque isso também é muito importante, o aluno saber que tudo bem, ele vai ter que escrever, tá, mas o avaliador, ele não tem uma pauta ali para poder... Eu acho que é muito importante o aluno saber como ele será avaliado, né? Para ele saber o que ele pode e o que ele não pode errar de jeito nenhum. Perfeito. Não, pergunta excelente, tá? Quando a gente vai iniciar a nossa trajetória em sala de aula de redação discursiva, é a primeira coisa que eu trato. Isso. Você conheça o seu, aspas, inimigo, digamos assim. O que o examinador espera de mim, professor? Isso. Né? Ponto a ponto. Para eu, com base nisso, eu pautar o meu estudo. Gente, redação é formada por 3 camadas. Eu tenho a camada de apresentação do texto, que é a beleza. Seu texto está bem escrito, a sua letra é legível. Né? Você respeita o limite das margens. Há um espaçamento padrão para você iniciar o seu parágrafo, porque o texto ele tem que ser, assim, visualmente falando, ele tem que ser atraente à leitura. Às vezes a banca separa a menor parcela de nota para isso, Claudine, mas isso torna-se relevante porque o examinador que está lá do outro lado, ele tem centenas, às vezes centenas de milhares de redação para corrigir. A banca separa isso numa composição de mesa de examinadores. Então, separa uma carga ali. Caixa Econômica vai corrigir muito mais redações do que a quantidade inicial de vagas. Então, você tem ali 10 examinadores. Aí a banca separa ali 1.000 e tantas redações para cada, grosso modo, tá? Para cada examinador. Veja que o examinador, para avaliar um texto mal apresentado, com a letra ruim, por exemplo, que parece ser um detalhe bobo, ele vai ter muito mais trabalho do que uma redação bem apresentada. Então, eu olho para a apresentação textual, eu olho para a estrutura do texto do aluno. Caligrafia, né, tá? Professor? Perfeito. Tem alunos meus que eu pego, olha, vamos fazer uma caligrafia. Vamos pegar aquele caderninho, comprar lá e treinar para melhorar, né? É claro que muitas vezes a gente não tem esse tempo, né? Porque até a data da prova, às vezes, é muito difícil a gente implantar uma nova forma de escrever para alguém que está a vida inteira acostumado a escrever de uma forma. Claro. Então a gente tenta Mas vai a dica, né? Mas fica a dica. Fica a dica, com certeza. Pega o caderninho e começa. Um texto mal apresentado, ele muitas vezes mina a tua nota. Apesar de que isso, no cálculo em si, do que compõe a nota da prova discursiva, ser a menor parte. Então as bancas no geral, o que eu vou falar aqui não serve só para a Caixa Econômica, tá? Bancas no geral. As bancas olham a apresentação textual, olham a estrutura do seu texto, ou seja, a divisão de parágrafos ali. E normalmente em sala de aula... Qual a divisão de parágrafos, professor? Normalmente eu indico como referência inicial para treino um texto baseado em 4 parágrafos. 4 parágrafos pensando em um texto de até 30 linhas. Que é o que acontece aí no introdução, no geral. Desenvolvimento, introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Estruturalmente falando, isso está ótimo, atende a maioria das propostas de redação. Mesmo porque para também não ficar saindo, viajando demais, ser mais objetivo, né? Certinho. Tá? Professor, significa que está errado eu abrir apenas 3 parágrafos? Não, não é isso que significa. Significa que, pensando em um texto aí de 30 linhas, que é o que acontece na maioria dos concursos, quando eu abro pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento, sabendo que é no desenvolvimento que eu vou colocar os meus argumentos, então eu já tenho uma estrutura que é inteligente e que atende a maioria dessas propostas de redação. Porque ao invés de você abrir só um parágrafo de introdução, 1 de desenvolvimento e 1 de conclusão, quando eu abro 2 de desenvolvimento, eu estou privilegiando o aspecto argumentativo do meu texto. Eu estou abrindo espaço para eu colocar mais bagagem de conhecimento para o meu examinador avaliar isso. Aliás, eu falei que eram 3 coisas, 3 camadas, a avaliação. Eu tenho apresentação, estrutura e o mais importante, Claudine, conteúdo. Olha, algumas provas, elas separam de 50% a 95% de nota só para conteúdo. Como é que eles avaliam isso? O que é conteúdo? Aí fica a pergunta. Como é que eles avaliam Olha a isso? dica. Qual é a métrica usada? O que é conteúdo? A camada, o eixo de conteúdo em uma redação discursiva. 2 coisas, Claudine. Conhecer o tema e saber falar sobre o tema. Eu falo para os alunos, isso não é a mesma coisa.
no mundo há várias pessoas que têm muito conhecimento, mas não sabem transmitir esse conhecimento. Isso. Entendeu? Então, o que é o conteúdo? O pilar de conteúdo em uma redação discursiva? É você mostrar para a banca que você tem repertório de conhecimento acerca dos possíveis temas que a banca pode cobrar. Por isso que a gente treina a redação em sala de aula. Tá? E, além disso, você tem que ter raciocínio crítico, tá? Para você organizar essas informações dentro de um fluxo com começo, meio e fim. Essa é a dificuldade de muitos alunos. Professor, eu entendo, eu domino essa matéria, mas na hora de escrever sobre isso eu me enrolo. Porque você está com deficiência na parte argumentativa. Tá? Então, o pilar de conteúdo é exatamente isso. Eu mostrar para a banca que eu tenho conhecimento acerca desse tema, e a gente citou algumas possibilidades aqui, né? Inteligência artificial, banca como o banco, né? Ou a instituição financeira como uma agência de fomento, há várias políticas públicas banco aí. Digital, né? A questão da segurança, né? Envolvendo a utilização dessas novas tecnologias, por exemplo. Segurança. Enfim, tá? Então, a banca avalia isso da seguinte forma, praticamente. A banca pega ali, na correção, o examinador, Claudine, ele faz uma leitura comparativa. Normalmente, ele tem um espelho de correção, em que ele tem um texto padrão, que ele vai comparar com aquilo que o aluno escreveu. Com base na aderência entre isso e isso, ou seja, o padrão que ele tem de respostas e o texto do aluno, ele vai medir o grau de atendimento ao que a gente está chamando aqui de eixo de conteúdo da redação. Quanto mais ele lê, então, mais Perfeito. Fácil ele vai atingir o texto Perfeito. lá do avaliador, né? Chegar mais Perfeito, próximo. Perfeito. Né? Não é, aí os alunos ficam preocupados, professor, mas eu tenho que escrever exatamente o que está escrito lá. Não é prova de adivinhação, gente, não é. É assim, se você tem uma base de leitura e a banca direciona o teu conhecimento com base no recorte que ela faz lá do tema, tá? Eu tenho que saber organizar as informações que eu tenho, né, em relação a esse tema, colocando uma ideia com começo, meio e fim. Né? Por exemplo, eu vou falar sobre... pensa em um tema qualquer aí. Sei lá, eu até trabalhei em sala de aula com os alunos recentemente, o tal bancos na era digital. Tendências e desafios. Alguma coisa nesse sentido. Né? Poxa, como é que eu posso trabalhar isso? Aí a gente primeiro dialoga com o tema. Pensa, bancos na era digital, tendências e desafios. Se a banca está falando em tendências, é porque você tem que citar pelo menos mais de uma. Aí eu falo para o aluno, cite pelo menos duas. Porque não é à toa que a banca coloca tendências no plural. Ela quer que você fale duas. Aí eu posso falar, como uma tendência de bancos na era digital, a universalização da oferta de serviços bancários. Há uma tendência cada vez maior de serviços que atualmente são oferecidos em agências físicas serem migradas para soluções tecnológicas. Então, a universalização é uma tendência. Perfeito. O que mais? O que mais que é tendência? Sei lá, aumento da comodidade. Você vai deixar de repente, ter que se deslocar até um banco e vai conseguir resolver tudo por meio de internacionalização. Né? Perfeito, é uma nova tendência. É uma nova tendência, e desafios? ter cartões. E né? desafios lá do outro lado? Quais são os desafios? Eu dialogando com esse tema. Eu posso falar no desafio da segurança. Porque a partir do momento que eles ofertam mais serviços tecnológicos, também abre-se brecha, né, para toda sorte de golpes, igual a gente já vê atualmente aí. O que mais que eu posso citar como tendência? Pelo menos duas, né, já que a banca fala em tendências no plural ali. Eu falo de segurança e eu falo de... Desafios, né? No caso, desafios eu poderia falar também na questão de não exclusão de determinados segmentos de usuários, por exemplo. Tá? Poderia citar aqui a dificuldade que, por exemplo, as pessoas mais idosas têm em relação a novas tecnologias. Às vezes tem essa dificuldade. Tem. Já vê aquelas pessoas mais idosas que falam assim, eu prefiro ir ao banco, meu filho, para ir lá pagar. Não sei se isso existe não, viu? Porque minha mãe é melhor que eu. Muita gente. Mas a realidade de muita gente... Minha mãe é melhor que eu. Mas assim, a maior parte... Sim, com certeza. Eu acaba não tendo muita afinidade. Tô brincando. Então, como é que eu poderia organizar as ideias? Aí, já dialoguei com o tema, a gente tem que puxar os ganchos aqui. Aí o aluno pode trabalhar isso, mas numa linha de raciocínio com começo, meio e fim. Como é que eu começaria uma redação como essa? Bancos na era digital, tendências e desafios. Sei lá. Poderia começar o texto dizendo, sei lá, o advento de tecnologias impactou profundamente diversos segmentos da sociedade, vírgula, sobretudo das instituições financeiras. Comecei a minha redação. Apresentei o tema e posso apresentar vários argumentos para eu
fundamental que eu acabei de dizer. Que, inclusive, ter 4 parágrafos, isso é bom. Aliás, Perfeito. é necessário, né? Porque Show. senão, como é que você vai falar disso tudo? Certo. Olha, numa redação como Não essa... é muita coisa. Não é muita coisa. Não é muita O coisa. aluno, quando ele sai de sala de aula, às vezes ele vem assim, pensando, nossa, eu me perco na hora de escrever. Quando a gente trabalha isso de forma técnica, o aluno vê que, na verdade, faltam linhas para ele escrever. Exatamente. Porque pensa comigo, bancos na era digital, tendências e desafios. É um tema chave para você que está se preparando para a Caixa Econômica. Pode acontecer. Olha, se eu abro um parágrafo de introdução só para eu apresentar o tema, com base no que eu acabei de citar como exemplo aqui, eu deixo o parágrafo seguinte, né, o segundo parágrafo, que seria desenvolvimento 1 nesse caso, deixo para falar das tendências, e o desenvolvimento 2 eu deixo para falar só sobre os desafios. E abro um parágrafo de conclusão para eu fechar o meu texto dentro dessa linha dos 4 parágrafos. Introdução e conclusão à parte, falo de tendências no segundo e de desafios no terceiro. Uma forma de organizar um texto como esse aí, tranquilamente. Ou seja, professor, para ser aprovado nesse concurso da Caixa, tem que escrever, tem que treinar, tem que fazer muita redação também, porque não adianta ficar só pesquisando, né, os temas e tudo. Tem que colocar no papel, no canetão, que é outra coisa, né? A pessoa vai cansar, né? Ela tem que estar com calo no dedo de tanto fazer redação. Exatamente. Gente, redação é 50% de tudo e ainda tem uma nota de corte. Então, é muito importante, professor. E olha, a gente está falando de um concurso que vale 200 pontos. 100 para a prova objetiva, 100 para a redação. Na redação, você tem que tirar no mínimo 70% dessa nota, ou seja, 70 pontos. Na prova objetiva, curiosamente, a banca coloca como nota mínima 50%. 50% da nota para a prova objetiva, mas 70% para a redação. Pois é, então olha só, muito importante. Mas aqui entra um aspecto importante também, Claudine, assim, que os alunos confundem. Redação não é tanto sobre quantidade, por incrível que pareça, assim, fora do senso comum, né? Porque não adianta você produzir muitas redações se você está fazendo muita coisa, assim, está cometendo os mesmos erros várias vezes. A redação é um processo, né? Quando o aluno vem cru para se preparar para a redação, às vezes a gente coloca um tema, aí o aluno faz, mostra o que sabe, a gente corrige, devolve e fala, olha, repete, porque isso aqui precisa melhorar, isso precisa melhorar, isso aqui precisa melhorar. Então não é só produzir em quantidade de redações, é produzir uma redação, ter quem corrija seu texto para você saber onde você está errando, para você ir melhorando no ponto a ponto. Mais vale o aluno fazer poucas redações, mas pegando o fluxo completo de trabalho, saiu um R aqui no meio, completo de trabalho, do que ele simplesmente se preocupar com quantidades. Essa é uma Mas tem coisa. Que escrever. Tem que escrever mas bastante. Tem que escrever, porque o aluno acha assim que ele vai sentar e não vai... Tem que treinar. Sim, tem que escrever. Certeza. Tem que ser corrigida a prova, a redação, para que ele consiga alcançar isso lá, né? Sim. Em projetos de redação, dependendo do tempo em que a gente trabalha as turmas, tem turma que a gente trabalha 30, 40 temas diferentes. Porque o aluno, quando ele treina muito, ele sente facilidade lá no dia da prova. Isso é uma decorrência lógica. É lógico. Do treino. Por isso que eu estou falando que tem que escrever, isso. porque também cansa. O único cuidado é a gente criar no aluno a percepção de que não basta você sair escrevendo redação por escrever. Ah, sim, não. Tem que ter um plano ali, um direcionamento e etc. E a gente tem essa preocupação aqui no processo, sabe, claro. Claudine? É uma coisa que às vezes eu fico ali batendo cabeça com a Gláucia, coitada, né? Na hora que vai montar os cronogramas, né? Eu falo, me dá um encontro a mais aqui pra gente, porque aqui eu tenho um detalhe nesse edital que eu vou precisar puxar um pouco mais para essa pauta aqui, que para outro concurso não seria tão importante. Né? Então, tem que ter essa abertura para a gente, digamos assim, dar o direcionamento de acordo com as regras de cada edital. Porque o aluno fica pensando, Claudine, assim, língua portuguesa é a mesma coisa para qualquer concurso. Redação é a mesma coisa. Não é, Claudine. Não, esse é um erro comum que eu vejo aí que os alunos cometem. Não é, tá? Não é só olhar para a quantidade de pontos, mas para as especificidades ali de temas em relação à regra do edital. Por exemplo, fazendo um comparativo aqui, Caixa Econômica e CNU. São provas completamente diferentes entre si. CNU, por exemplo, é uma redação valendo 20 pontos, depois do cálculo lá. Eles falam que vale 100 pontos, mas você tem uma média ponderada ali, aí a nota final diferente. É 20 pontos. Mas para o CNU, 50% da nota de redação é gramática. 50%. Aí olha o aluno, faixa branca, né? Que a gente brinca, né? O aluno faixa branca fala assim, não vai cair língua portuguesa na minha prova objetiva, do CNU, por exemplo. Então não vou estudar. Então não vou estudar. Tá, meu amigo, mas tudo bem.
Olha, serão corrigidas no CNU 9 vezes o número de vagas, de acordo com o teu bloco ali. Se você, língua portuguesa, se você não estuda nada em língua portuguesa, por mais que você escreva bem, 50% da tua nota já está em risco aqui. Então, não tem como a gente dissociar o estudo da língua portuguesa do que quer que seja em relação ao concurso público. Porque é uma matéria que ela é transversal, pessoal. Passa por tudo. Passa por tudo. Entendeu? E na Caixa Econômica se torna mais importante ainda pelo peso. Mais importante. Pelo peso e pelo fato de que lá, no concurso da Caixa, nós teremos questões de língua portuguesa e redação discursiva valendo 100 pontos, a mesma quantidade de pontos. 100 pontos. É muita coisa, professor. É isso que... Esse é o objetivo do podcast. Mostrar, alertá-los. Né? Lógico que as pessoas estão aí, o edital está aí para quem quiser, né? Mas o pessoal, aquilo que eu falei, eles ficam muito grudados nos conhecimentos específicos e esquecem que a redação vale 50% da nota e tem nota de corte alta. Perfeito. Né? Porque tudo tem nota de corte, mas ela tem uma nota de corte alta. Então, é um conteúdo em que o aluno tem que estar ligado para poder ser aprovado nesse concurso da Caixa. Perfeito. Assim, e eu falo, para o concurso da Caixa como patrimônio para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Com certeza. Isso aí né? Eu sempre falo para o aluno, não enxergue o dia da prova como se fosse um fim em si mesmo. Mesmo porque às vezes aquilo ali é o começo de uma vida profissional. Mas é o começo. Né? Imagina você passando aí de qualquer jeito numa prova e passando vergonha enquanto servidor público lá, porque escreve errado. Tudo bem, ninguém precisa ser doutrinador de gramática, não. Mas a gente tem que ter uma boa base, porque é o conhecimento que vai, inclusive, respaldar a forma como você estuda as outras matérias. Claro. Língua portuguesa, gente, é matéria transversal, passa por tudo. Se não cair na sua prova objetiva, você é enfim, desafiado a analisar questões numa competência que está ligada à matéria de língua portuguesa. É verdade. Que é a interpretação de textos. É uma outra dificuldade dos alunos. É isso. Isso aí, daria pra gente ficar conversando sobre isso. Nossa, é isso que eu ia falar, mas nosso tempo está acabando, professor, o papo está muito bom, mas o que é isso, o fundamental, eu diria assim, para aprovação na Caixa Econômica Federal. Língua portuguesa, sem sombra de dúvida. Redação, língua portuguesa, tá? Eu estou colocando língua portuguesa aqui, abraçando redação. Não tem como falar de uma coisa sem outra. Não, mas é só para lembrar dos meninos e meninas que é 50% da nota. Fora isso, essa nota de corte enorme. Vamos lá, 50% da nota, a gente olhando para o somatório de prova objetiva com prova discursiva. A gente está falando de 100 pontos. Quer dizer, pontos, é verdade, é uma outra forma. Porque fica parecendo que o peso é igual e não é. Não é igual. Não é igual, aí que tá. É verdade. A gente está falando de uma prova objetiva com 60 questões que vale 100 pontos e de uma prova discursiva que vale 100 pontos sozinha, só ela. Sozinha. Dessa ali está dividido várias áreas de conhecimento. Ali, perfeito. Várias áreas de conhecimento lá no objetivo e só a redação lá na discursiva. Só a redação. Quer dizer, vamos fazer redação, gente. E com a responsabilidade de você tirar no mínimo 70 pontos. No mínimo 70 pontos. Gente, olha. Redação te aprova com concurso. Posso dar uma dica final, pessoal? Pode. Olha só, olhando, hein? No tete a tete. Vai, tete a tete. Olha só, gente. O que eu costumo orientar os meus alunos? O edital está na praça? Tá, professor. Programe-se, coloque no seu cronograma semanal de estudos a produção de pelo menos 2 redações. Gente, é no mínimo 2 redações. Tá? E no seu treino de redação você vai passar por esses temas mais quentes que a gente citou aqui. Tá? Se você está estudando, estou estudando para outro concurso, aproveitando o gancho da fala aqui, né? A gente está falando da Caixa, mas olhando para a redação, inclusive para outros concursos. Coloque pelo menos uma redação por semana. Uma redação por semana sem o edital estar na praça e 2 redações no mínimo por semana. Se você já está estudando, sabendo data de prova, é o caso da Caixa Econômica Federal. 2 redações por semana. Tá? Porque com isso a gente consegue trabalhar possibilidades de tema, níveis de dificuldade diferentes e o aluno tem a possibilidade de correr atrás de uma bagagem que de repente ele não tem na parte da prova discursiva. Porque aí a gente está pensando, a gente está dando a devida importância para uma matéria que tem esse peso de 100 pontos, que é o caso da Caixa Econômica. Gente, redação será o ponto de virada da Caixa Econômica. Eu toda vez falo isso para todos os concursos, mas para a Caixa, com 4.000 vagas e com a redação valendo 100 pontos, o que eu vejo muito, Claudinho? O aluno tira um notão na prova objetiva e fica desesperado na redação, porque é o que mais tem aquele acontece. pensamento, lá na hora sai. Redação lá na hora sai. Não sai, gente. Não.
Porque redação você tem que ter raciocínio crítico, você tem que ter bagagem. Não, e tem de treinamento, conteúdo. professor, para Tem que isso. treinar, Não precisa chegar lá na sorte, tá doido? Pois é, e tem um processo, né? Porque que eu sei, segue. né? Porque eu sei escrever, eu escrevo bem. Eu leio bastante, então eu sei escrever. Não é assim que funciona. Não, tem técnica e tem que saber como vai ser avaliado, tem que saber tudo direitinho, tem técnica para passar, né? Perfeito. Não, tem muitos alunos, é engraçado que o perfil dessas turmas atuais, que a gente está pegando aqui para a Caixa Econômica, até para o CNU, são alunos que já estão vindo da preparação do ensino médio. Aí muitos alunos falam, professor, só para finalizar, tá? Professor, é a mesma coisa da redação do Enem? Os alunos me perguntam isso, né? A redação de concurso. E, gente, não é. Não é a mesma coisa. É claro que a bagagem que você leva vai ser avaliado de uma forma diferente. Isso. O Enem ele tem os eixos lá, né, que eles cobram. Tá? Então, há especificidades que são próprias para redações de concursos públicos. Tanto do ponto de vista de aspecto estrutural, quanto do ponto de vista da forma em si como você vai organizar suas informações ali dentro do texto. É claro que quem já tem uma facilidade aí, já está mais acostumado com a lógica do Enem, a gente só dá a forma do concurso público. Que é o que a gente estava falando, tem técnica, gente. Perfeito, tem mas não é a mesma coisa. Não, aí o aluno às vezes é. pensa, ele descansa. Professor, acabei de fazer a prova do Enem, tirei 900 pontos lá na redação. Ótimo. Significa que você já tem uma bagagem de redação, mas agora a gente precisa direcionar isso. Formatar para cá. Para a lógica dos concursos. Perfeito. Isso aí, não é a mesma coisa. É verdade. Professor, muito obrigada. Sempre é muito bom tê-lo aqui no nosso podcast. Muito bom conversar com você. Eu que agradeço. Assim, aprender muito com as suas dicas, né, com seus pontos e assim, muito obrigada mesmo, viu, professor? E aí vamos finalizando o nosso podcast para você. Bom, gente, então vocês viram aí, né? 100 pontos na redação, é mais do que 50%, por incrível que pareça. 4.000 vagas, né? Um concurso mais importante. 4.000 vagas, gente, 4.000 vagas, quase o mesmo número de vagas do CNU, que é um concurso nacional, né? E para vários órgãos, esse é só para a Caixa Econômica Federal. Chegou a hora, hein, gente? Nível médio, hein? Assim, 2.000 vagas aí para técnico bancário, nível médio. Pois é, tem nível médio, nível superior, quer dizer, dá para todo mundo, cabe para todo mundo. Né? Então vamos nessa. Então guarde aí, anote aí todas essas dicas e vamos embora que ainda dá tempo de se preparar para esse concurso. Estamos hein? Com turmas aqui, hein? Opa, temos várias turmas, isso aí. Vamos que vamos, porque esse é o ano. Aliás, esses são os anos da sua aprovação e para realizar o seu sonho de ser servidor público. Perfeito. Agora, Caixa Econômica, gente, não pode perder. Não pode perder. Sabe que eu vi, assim, 2003 foi o último ano que eu vi tantas vagas assim. Então a gente está vivendo assim um momento crucial, único. Em termos de quantidade de vagas. Vem para cá você também para processos. Vem para cá você também. Eu aguardo vocês em sala de aula, gente. Isso Forte aí, abraço, muito obrigado. Jefferson. É isso, gente. Então, finalizando o nosso podcast. Quem gostou, por favor, dê um like aí. E nós estamos, lembrando sempre, que nós estamos em todas as plataformas de áudio. Um abraço, até o próximo.